introduzir o tema, né? A gente vem conversando sobre saúde mental. Eu acho que nos últimos anos, todas as campanhas, né, voltadas ao Setembro Amarelo, isso tudo vem crescendo e a gente tem tido muito mais acesso à informação do que se tinha no passado. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, cada uma na sua especialidade aí, no seu cenário, né? A Liz dentro da Unimed, na organização mesmo, e a Patrícia olhando para o viés clínico. Por que agora, assim, o que está acontecendo, né, no mundo nesse momento, e por que agora a gente está olhando tanto para isso, está falando tanto disso, né? O que está acontecendo que está vindo à tona isso com tanta força, né? Eu tenho a sensação minha, né? Até comentei com as gurias hoje, que a gente está realmente sendo inundado, assim, por demandas vinculadas à saúde mental, mas o porquê disso, eu queria ouvir de vocês, assim, um pouquinho de cada uma, né, no seu olhar, assim, que pudesse contribuir para ir para o nosso público. Fiquem à vontade. Então, vou começar por aqui, né? Tudo bem, pessoal? Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, né? Primeira vez que eu falo numa live, então, assim, tô um pouquinho, né, nervosa. Então, se eu disser qualquer coisa aí que não tiver de acordo, vocês me corrijam. Muito bem, eu acho assim, né, vendo em relação à saúde mental, graças a Deus, né, a gente tem tido um acesso muito maior sobre isso, né, as pessoas têm conseguido procurar, a gente tem acesso no posto de saúde, a gente tem acesso conversando com a vizinha que faz terapia, que ajuda que a terapeuta diz tal coisa, né, então a gente consegue estar um pouco mais nesse meio agora, assim, olhando para as necessidades emocionais da gente, né? Então, assim, a gente vive numa era que esse olhar mais para dentro é muito mais valorizado, né? Então, até aí, sei lá, a gente for pensar na geração dos nossos pais, né, avós, enfim, a gente só olhava, eles só olhavam para o trabalho, eles só tinham, não tinha direito de sentir determinadas coisas, né? E hoje a gente pode sim se permitir sentir e validar os nossos sentimentos, né? Então, por que se fala mais, e esse assunto, assim, em relação ao Setembro Amarelo, falar sobre o suicídio é tão importante, né? Porque a gente percebeu, né, foram se percebendo a partir dos estudos que, à medida que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente consegue alcançar alguém ali que está com sofrimento, né? Então, é curioso isso, né? Porque apesar de as pessoas que normalmente cometem suicídio, eles são silenciosos, né? Eles estão, assim, passando por sofrimento, são pessoas normalmente ligadas a algum tipo de transtorno mental, né? E, então, assim, ou pessoas que sofrem bullying em excesso nas escolas, ou pessoas que de grande vulnerabilidade, assim, né? Que acabam enfim, tirando a própria vida, né? Mas a gente percebeu que quanto mais a gente fala sobre isso, mais alcance a gente tem, né? Então a gente consegue alcançar essas classes, fazer pensar um pouquinho mais, né? Então eu acredito que o acesso, né? E esse olhar mais para dentro traz a gente mais para esse sucesso aí. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que é bem isso, eu tenho essa mesma sensação, assim, né? E agrega muito a gente te escutar. Vamos ouvir a Lisandra. Então tá, gurias, boa noite, obrigada pelo convite. Falando então um pouquinho sobre a tua pergunta e olhando pelo viés da organização, né? Na verdade, essa questão da saúde mental, ela já é um tema, né, que vinha sendo anunciado como algo preocupante para as organizações, né? Então, tipo, lá 2017 já tinha dados do INSS falando que 2020, né, saúde mental estaria lá na principal causa de afastamento ao trabalho. Então, muitas empresas que já tinham esse olhar para a questão de saúde, né, do trabalhador já estavam, né, estabelecendo programas, ações, tentando olhar para esse assunto. E aí veio a pandemia e acho que colocou um holofote em cima do assunto, né? Então, essas questões, elas já estavam aí conosco, né? Porém, acho que as pessoas começam a se sentir um pouco mais à vontade de falar sobre, né? Nós vivemos momentos difíceis coletivamente falando, né? Então, a questão da pandemia que trouxe, né, por alguns momentos, vários óbitos que os colaboradores viveram, né, na sua vida pessoal, e isso acabava, né, vindo também para dentro do trabalho, né, então acho que esse movimento, assim, né, de a gente participar do que as pessoas estavam vivendo em função da pandemia também
abriu portas para que esse assunto entrasse dentro da empresa. E, bom, e também vamos falar da questão do bolso, assim, né, acho que as empresas estão sentindo, financeiramente falando, né, porque os afastamentos ao trabalho aumentaram, né, por conta da saúde, da doença mental, né, e as empresas começaram também a olhar para isso com certa preocupação. Bom, se começa a aumentar esse número de pessoas afastadas, o que eu vou fazer para dar conta do meu negócio, da minha operação, né? Quando a gente vai olhar pesquisas, vocês falaram aí no início também sobre pesquisa, né? Saíram pesquisas a nível nacional falando sobre a questão de saúde mental aí dos brasileiros, né? E a gente já tem ali uma pesquisa do Ministério da Saúde que saiu no final do ano, trazendo ali 86% nível de ansiedade no seu estado mais, né, avançado, assim, da coisa, né, em relação aos mais de 17 mil pessoas que participaram da pesquisa, né, então isso também está traduzido dentro das organizações, né, e aí traz essa urgência das empresas olharem para o assunto, né, de entender que isso é um assunto estratégico. Não adianta nada a gente estar lá, né, falando de para onde a gente quer que a nossa empresa vá, se as pessoas não tiverem condições de apoiar essa empresa a colocar em prática a sua estratégia, né? Então, eu acho que esses foram grandes motivadores, assim, de trazer de isso entrar na pauta das organizações neste momento. Né?